o Barcelona fez algumas contratações sem sentido e outras que tinham tudo para dar certo. Porém, muitas delas não deram certo. E ainda por cima, com uma diretoria que claramente não sabia o que fazer, o clube acabou fazendo contratações astronômicas e que nunca deram o retorno desejado ao clube. Pelo contrário, junto a uma diretoria que fez uma administração terrível, só ajudaram a levar o clube para uma de suas maiores crises da história. Hoje, o clube tem uma dívida absurda e sem precedentes. A dívida do Barcelona hoje gira em torno de cerca de 8,5 bilhões de reais. Essa que é sem dúvida nenhuma a maior crise da história do clube. E ainda por cima, de quebra, vira o maior ídolo da história do clube sair aos prantos porque não tinham dinheiro para pagar o salário dele. Então no vídeo de hoje vocês vão conferir as piores contratações na história do Barcelona. E na sexta posição nós temos ele, o holandês Luuk de Jong. De Jong é uma contratação muito contestada dentro do Barcelona. De Jong foi um pedido do ex-técnico do Barcelona, Ronald Koeman. Após o Barça emprestar Griezmann, De Jong veio por empréstimo do Sevilha. Porém, nesse tempo todo, De Jong foi muito pouco utilizado e é muito questionado por sua qualidade técnica, que claramente é abaixo de um jogador que deve atuar pelo Barcelona. E até hoje, o jogador nunca teve muitos minutos dentro do campo. E essa foi uma contratação bizarra e totalmente sem sentido. E ocupando a quinta posição, nós temos Kevin Prince Boateng. Boateng foi contratado por empréstimo em 2019, junto ao Sassuolo, por cerca de 8,5 milhões de reais. Porém, Boateng mal jogou pelo clube espanhol e claramente o jogador não tinha as qualidades necessárias para atuar no clube. E logo após isso, 6 meses após sua chegada, o jogador deixou o clube em julho de 2019. Essa aqui foi uma contratação simplesmente bizarra e até hoje ninguém consegue explicar o motivo de ter sido contratado. E ocupando a quarta posição, nós temos ele, o francês Samuel Umtiti. Em 2016, o Barcelona foi atrás de Umtiti, que vinha sendo um grande destaque atuando pelo Lyon da França. O jovem Umtiti, que na época tinha 22 anos, era o destaque do time francês. E durante aquele período, o Barcelona contratou ele mais nada menos do que 30 milhões de reais. E Umtiti tinha tudo para dar certo no Barcelona, pois era jovem e muito promissor. E durante aquele período ele até jogou bem, só que depois disso tudo aquilo começou a mudar após Umtiti disputar a Copa do Mundo de 2018, onde se sagrou campeão. Após vencer a Copa do Mundo em 2018 com a França, Umtiti sofreu uma grave lesão no joelho. E então ele foi aconselhado pelos médicos do Barcelona e da França a fazer uma cirurgia no joelho. Porém, o francês nunca realizou e desde então o jogador francês jamais conseguiu atingir aquele nível de antes da lesão. E até hoje o jogador tenta se estabilizar fisicamente dentro do clube. E ocupando a terceira posição, nós temos ele, o grandioso Braithwaite. O Barcelona, após perder Dembélé por lesão, poderia contratar um jogador a mais, porém poderia ser apenas da Liga Espanhola. E então o clube foi atrás de Braithwaite no Leganés. E na época pagou cerca de 18 milhões de euros para contratar o jogador. Apesar de não ser um jogador ruim, claramente Braithwaite não tem o nível para jogar no Barcelona. E apesar disso, as vezes que jogou foi relativamente bem, porém era nítida a falta de qualidade técnica e física do jogador dentro de campo. E até hoje essa é uma contratação muito contestada dentro do clube espanhol. E na segunda posição nós temos ele, o pequeno mágico Philippe Coutinho. Coutinho, que na época atuava pelo Liverpool e vinha jogando muito naquele time do Klopp, estava localmente interessado em se juntar ao Barcelona. E após ouvir o interesse do clube, o Barcelona foi localmente atrás do jogador. E na época o Coutinho, que estava destruindo, custou cerca de 130 milhões de euros para o Barcelona comprar o jogador. Porém, infelizmente, como todos nós sabemos,
No Barcelona, Coutinho nunca atingiu o mesmo nível que atingiu no Liverpool, jogando pelo Barcelona. Pelo contrário, Coutinho jogando no Barcelona é completamente irreconhecível e mal consegue criar jogadas. E hoje em dia Coutinho mal entra, e quando entra, não consegue fazer muito em campo. E é realmente uma pena, porque Coutinho tinha tudo para brilhar com a camisa do Barcelona. Porém, quando as coisas não são para acontecer, elas simplesmente não acontecem. E na primeiríssima posição, nós temos ele, o grande jogador Ousmane Dembélé. Dembélé, que foi contratado pelo Barcelona em 2017, pois o clube via que após a saída de Neymar, aquela vaga havia ficado vaga. Então o clube foi atrás de Dembélé, que vinha se destacando. E logo após a saída de Neymar, Dembélé foi contratado junto ao Borussia Dortmund. E naquela época, jogando pelo Borussia, Dembélé estava jogando muito bem. E o Barcelona foi atrás para a contratação do jovem. Que na época, a transferência do Borussia para o Barcelona custou cerca de 107 milhões de euros, aproximadamente 392 milhões de reais. Que na época parecia uma boa ideia, porque o jovem jogador estava arrebentando. Porém, como sabemos no Barcelona, Dembélé não consegue ter sequência e vive machucado. E infelizmente o jovem jogador, que tinha tudo para ser um grande craque, nunca conseguiu ter uma sequência grande de jogos dentro do Barcelona, nesses 4 anos que atuou pelo clube espanhol. E durante todo esse período, Dembélé ficou fora por lesão 688 dias, quase 2 anos fora apenas por lesão. Uma coisa simplesmente absurda. E durante esse período, Dembélé teve que conviver com as lesões e jamais conseguiu jogar aquele mesmo futebol vistoso e bonito que ele jogava no Borussia Dortmund. E durante todo esse período, Dembélé jogou apenas 127 partidas com a camisa do Barcelona. Isso que a cada temporada dá uma média de mais ou menos 27 partidas por temporada. Infelizmente, as lesões atrapalharam muito a carreira de Dembélé, que tinha tudo para ser um grandíssimo jogador. E após as frequentes lesões, claramente o jogador perdeu a confiança e a capacidade física que tinha antes. Realmente uma pena, porque Dembélé tinha tudo para ser um dos maiores jogadores em sua posição. Porém, as lesões acabaram tirando o brilho e a magia que o jovem jogador tinha dentro de campo.